Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para adorar o nosso Deus, para magnificar o seu nome. O Senhor é quem tem cuidado de nós e as misericórdias do nosso Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então, agradecemos a Ele pela sua graça, pelo seu maravilhoso nome, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, aqui nesta manhã, Senhor Deus, para louvar, engrandecer e magnificar o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela noite de sono, pelo café da manhã. Muito obrigado pela saúde que nos reveste, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós te agradecemos pela família que temos, ó Pai, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, ó Pai, pela visitação do Senhor, ó Pai, a cada momento, a cada instante, Senhor Deus, pelos anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Abençoa, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, as demais denominações, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos envolvendo, ó Pai, como uma igreja única, Senhor Deus, na face da terra, Senhor Deus, cujo Rei é o Senhor Jesus, que tem cuidado de nós, tem feito toda a diferença. Então, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, os membros, ó Pai, da igreja, Senhor Deus, Assembleia, Senhor Deus, Ministério Efraim de Deus. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, então, pastor Márcio nas tuas mãos, Senhor Deus, missionária Núbia também, Senhor Deus, pastor Valmir, missionária Cíntia, Moisés, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma também o pastor, ó Pai, José, Senhor Deus, a missionária Cláudia, pastor Carlos, missionária Diva, Senhor Deus, missionária Né, missionária, aleluia, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, Vera Victor, ó Pai, também diácono Adair, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, diaconisa Darcília, Senhor Deus, a sua família, diácono William, diaconisa Elaine, Senhor Deus, toma Efraim, Rana, Senhor Deus, nas suas mãos, protege e guarda, Pai, em nome de Jesus, toma o Brendo, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, esteja revestindo eles, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, da tua porção salvífica, Pai. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma todos os nossos afazeres hoje nas tuas mãos, ó Pai, conforme a sala de oração, Senhor Deus, os demais pastores, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, para que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, toma também, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, clamado pelo pão de cada dia, Senhor Deus, aqueles que têm, Senhor Deus, passado por lutas, ó Pai, hospitalares, enfermidades, doenças, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, Senhor Deus, que estão nos leitos, ó Pai, aleluia, no CTI, na UTI, que o Senhor venha, Senhor Deus, com a tua mão potente, Pai, assim, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente que todos sejam curados, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu poderoso nome, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Gudiel, seja bem-vindo, Gudiel Garcia, né? Deus esteja aí abençoando, Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos e irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero, juntamente com meus amados irmãos, fazer essa programação e dizer aos amados irmãos que nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amém? Eu só vou precisar de ajuda aqui um pouquinho e vou chamar a missionária aqui. Missionária Diva, venha pegar o carregador aqui para mim, por favor. Aleluia, nós vamos dar uma carga aqui no computador, porque ele está com a bateria bem fraca, nem abrindo ele está, amém? Glórias a Deus, mas é muito bom nós estarmos juntos, né? Colocando a nossa vida no altar, buscando ao Senhor e clamando a Ele pelas suas mãos potentes, amém? O Deus, que Ele vem aí, está indo de encontro, né, a todos os nossos amados irmãos que nesta manhã têm aparecido, têm ficado aí junto conosco, né? Cada manhã são muitas pessoas que têm aí se esforçado em estar conosco. Então eu louvo e engrandeço ao Senhor pela tua vida, amém? Glórias a Deus. Missionária Diva, estou esperando só você para mim começar a programação aqui. Aleluia, glórias a Deus. O computador ele está vazio, bateria fraca, não funciona.
Aleluia, glórias, glórias a Deus. Maravilhoso é Deus, que tudo pode. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. O nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para tudo sempre. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. O maravilhoso Senhor, que tudo pode. Obrigado, missionário. Deus te abençoe. Agora sim, vamos lá. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deusotismo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica e o Senhor tem aí nos ajudado, o Senhor tem aí estado conosco nessas programações, porque toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, diz que o autor está presente, né? O autor das Sagradas Escrituras. Então é Ele, o Senhor, quem tem aí se apresentado e feito o melhor para cada um de nós, através do seu Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Então, a leitura bíblica que nós vamos estar fazendo, Marcos capítulo 5, 2 Samuel capítulo 13 e Daniel capítulo 7. Hoje, dia 20/6/2024. Nós temos os cultos aqui às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, para a leitura da palavra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Marcos capítulo 5. Glórias a Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque são muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entrassem neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E na manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus
e vieram os endemoniados, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saíssem dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, e passavam, ou melhor dizendo, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E logo, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, aleluia, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfades mais o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Glórias a Deus. Cris, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos meus amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Quero convidá-los também para nós estarmos indo em 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13. Vamos fazer menção também de 2 Samuel
capítulo 13. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Diz assim: e aconteceu que depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz, o que lhe disse: por que tu de dia e de noite tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na cama, finge que está doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa, aleluia, só um pouquinho. Mandou Davi então a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele, porém, estava deitado. E tomou a massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém, ele recusou a comer, e disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida no quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-los para que o comesse, pegou dela, e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? Tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de que me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvido, e chamou o seu moço que o servia, e disponha fora a esta, e feche a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe se acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã.
E aconteceu que, passando 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço-te que o rei, os seus servos, venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. E estou com ele, porém, não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não deixar ir conosco Aminon, meu irmão? Porém, o rei disse: para que iria contigo? E, estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: farei Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com ele, com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e um moço estava de guarda, levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis, aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram também. O rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi a Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já tinha se consolado acerca da morte de Aminon. Amém? Cibele Almeida, seja bem-vinda. Diz assim: minha joda é oração. Cibele, família. Trabalho, Carlos, o filho, e Genona, Patrícia e Mateus Domingues. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a Cibele Almeida, Senhor Deus, toma seus filhos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a sua família, as suas causas, ó Pai, nas suas mãos. Que o teu Espírito Santo esteja envolvendo a tua filha, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, sobre ela, Senhor Deus, a resposta, Pai, de suas orações. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha, Senhor Deus, estar dando vitória à tua serva e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Wilson, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Dando continuidade, nós vamos agora ao próximo livro, que é Daniel. Nós vamos ao livro de Daniel, estar aí honrando ao Senhor com a nossa leitura e fazendo menção da sua palavra. Daniel capítulo 7, amém? Daniel capítulo 7, aleluias. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho,
e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé, como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nestes chifres havia olhos como os olhos dos homens, ou melhor dizendo, como os olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se sentou. A sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros 3 outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as minhas visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos seus que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais são 4 reis,
que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia pedaço e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim o quarto animal: será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e se fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá aos santos do Altíssimo. E cuidem em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles retirarão, ou melhor dizendo, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém? Glórias a Deus. Abrancha, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando a todos aí. Foi uma manhã gloriosa aí na presença do Senhor. 1.121 pessoas, né? Mais de 1.121 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando, né? Essas quase 1.200 pessoas aí, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando os meus amados irmãos e irmãs, Senhor Deus, nessa manhã, operando sobre eles, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Ajuda-os, ó Pai, a que venham vencer a data desse dia, Senhor Deus, ultrapassar os obstáculos, ó Pai, que venham, Senhor Deus, ser socorridos pelo Senhor. Assim, meu Pai amado, meu Pai querido, nós te pedimos encarecidamente. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus vos abençoe. Fica na paz.